Nós já estamos com o nosso convidado, Dr. Celso Mariano. Dr. Celso é engenheiro, especialista multidisciplinar em trânsito, ele que está sempre ali no portal do trânsito, um portal já que muitas contribuições tem feito, portanto, aí a população brasileira, fomentando legislações, fomentando discussões, também no sentido de melhorar esse trânsito nosso tão violento que, infelizmente, vem se registrando. Neste Natal, por exemplo, um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a CNT, mostra aqui uma lista com a quantidade de acidentes registrados em cada estado. Nos chama aqui a atenção os estados do Sudeste e também do Sul. Minas Gerais com 290 acidentes, Santa Catarina com 250 acidentes, o Paraná com 224 acidentes, nós temos o Rio de Janeiro com 206 acidentes, o Rio Grande do Sul com 152 acidentes, Goiás está na frente de São Paulo com 124 acidentes, vem depois São Paulo com 120, aí vem Pernambuco, Nordeste, Pernambuco e Bahia, 119 e 111, aí segue, portanto, aqui abaixo. Agora, em termos de pessoas que perderam uma vida, em Minas Gerais também, nesse período curto aqui que foi feito aí este levantamento, praticamente na semana, portanto, aí do Natal, nós temos aqui nessa lista 27 pessoas perderam uma vida, portanto, em Minas Gerais, Goiás foram 20, Rio Grande do Sul 17, Paraná 16, o mesmo número em Santa Catarina, Bahia 15, de uma vez só, acho que foram 12 entre Bahia e Espírito Santo. Tem o Maranhão com 15, Mato Grosso do Sul com 11, enfim. Doutor Celso Mariano, que Natal é esse da confraternização, da fraternidade, mas o trânsito não quer saber de nada disso, doutor Celso. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Celso. Bom dia, Walter, Kátia, bom dia a toda a equipe aí do Revista Nacional, é um prazer estar falando com vocês. Eu tenho falado ao longo das últimas vezes que tive a oportunidade de falar contigo, Walter, com os teus ouvintes, sobre esse problemão de saúde pública que a gente vive, que é o trânsito, né? E é bem o que você falou, a violência do trânsito não quer nem saber se é feriado, se é comemoração, se há motivos de regozijo, de conquista ou de evolução espiritual, se há festa. A violência se manifesta por vários motivos e um deles é porque nós vamos muito mais aos deslocamentos, ao trânsito nesse período e muitas pessoas nem têm opção, né, Walter? Só tem mesmo o feriado de fim de ano aí, entre Natal e Ano Novo, para fazer seus passeios, então sequer tem a opção de evitar as estradas, né? Especialmente as estradas. O trânsito, e como um todo, fica violento, mas a gente vê essa manifestação da violência muito maior nas estradas. Quem puder ainda evitar de viajar por esses dias é a melhor opção, o melhor caminho aí, o mais efetivo para o lado da segurança. E quem não puder fazê-lo, que tome todas as providências, todos os cuidados, porque os fatores de risco estão aí. A pressa seria a causa da maioria desses acidentes, doutor Celso? Eu acho que a distração, nesse caso dos feriados, né, em que as pessoas estão nos passeios, a distração supera a questão da pressa. Mas a pressa está sempre ali porque a pessoa quer aproveitar ao máximo, né? Poucas pessoas curtem, de fato, o deslocamento, né, o período de viagem, que no geral é muito estressante. Poucas pessoas efetivamente curtem, gostam de dirigir e não se importam com uma viagem que possa ser desenvolvida numa velocidade mais vagarosa, curtir melhor a paisagem. Estes, em alguma medida, estão um pouco mais seguros, né? Porque a pressa é um fator distrator importantíssimo aí, que acaba contribuindo muito para os acidentes. Mas a distração maior talvez seja o fato de que muitos condutores, especialmente os passageiros, mas até condutores, se sentem em férias, no passeio. Só que os fatores de risco não tiram férias. Quem está dirigindo tem que encarar como se estivesse desempenhando um trabalho, porque é isso. É uma função que exige muita atenção, muita responsabilidade. Tem que ter habilidade e tem que estar com todos
os fatores controlados, né? Por exemplo, o veículo tem que estar com os pneus em dia. E não só pneus novos, né? O alinhamento, balanceamento. O veículo tem que estar em condições mecânicas perfeitas ou o mais próximo possível disso, né? Para que não seja ele o gerador de um problema. Por exemplo, na hora que precisa reduzir bruscamente a velocidade para evitar um acidente, os freios têm que estar ali e têm que ser funcionais. Então, tanto na cabeça do condutor, ele tem que saber o que fazer, tem que estar atento para reagir de forma correta, ele tem que ter essa habilidade, mas ele tem que dispor dos recursos adequados, né? E depois, assim, Walter, as pessoas não levam em consideração que, por mais que você esteja ok, o teu veículo está ótimo, os teus passageiros se comportam, não te atrapalham na nobilíssima função de dirigir, mas nos outros veículos você nunca sabe, né? Você nunca sabe com quem vai cruzar aquele trecho da rodovia, ou quem você está ultrapassando, ou quem está te ultrapassando. E nessas interações, que é feito em boa parte meio que às escuras, a gente fica totalmente dependente dessa cultura geral de trânsito que nós temos, dessa cultura geral de segurança, que não é lá essas coisas no Brasil, né? Já visto os nossos números assustadores. Antes de passar para o Aécio Amado, que está aqui conosco, quer dizer, pelo menos esse acidente, eu tenho certeza que o senhor tomou conhecimento nessa rodovia que liga Espírito Santo com a Bahia, quase ali na divisa, onde uma caminhonete bateu, portanto, com outro veículo, ali morreram, me parece que 11 ou 12 pessoas de uma vez só. Ali, ao que tudo indica, foi uma colisão frontal, e temos um outro também, ao que tudo indica, também uma colisão frontal, essa muito perto aqui de Brasília, mais precisamente na cidade de Paracatu, onde uma família saiu de Goiânia, ia para Bahia e estava saindo, ia pegar, portanto, já estava na BR-040. E na altura de Paracatu e acabou batendo, portanto, de frente, portanto, aí com um outro veículo, morrendo 4 pessoas de uma mesma família. O casal e os filhos, portanto, um bebê e um garotinho aí na faixa de, portanto, os 10 anos. Quer dizer, colisão frontal numa pista, num retão, não está chovendo, luz do dia, apesar que esse último aqui foi às 5h30 da manhã. Quer dizer, o que acontece quando uma colisão é frontal? Seria uma ultrapassagem mal calculada? Seria um defeito no carro? O que seria para justificar, não que justifique de forma alguma, a colisão frontal, doutor Celso? Pois é, nada justifica, né? Mas as explicações podem vir quando tem imagens, né? E fica fácil de saber com certeza, com precisão. Quando não tem, e especialmente quando não há sobreviventes, a gente não tem testemunhas oculares, né? Ou só de pessoas que passaram após a colisão, não tem como saber exatamente por que aconteceu. E para quem está perdendo um ente querido ali, ou para quem foi vítima, não faz muita diferença agora saber o porquê, né? Os porquês eram importantes antes, se esses fatores, uma vez conhecidos, funcionassem como um estímulo, uma preocupação, vou cuidar disso aqui, porque isso aqui pode ser perigoso. Mas é muito importante a gente entender por que os acidentes acontecem, como eles acontecem, para aprender com eles. Veja o exemplo aí dos acidentes náuticos e aéreos. Quando cai um avião, né, que é uma coisa que assusta muito as pessoas, é comum você ouvir no noticiário da noite a lista lá dos falecidos. Então, até um amigo meu maldosamente brinca, mas tem um efeito didático isso, ele diz assim, quer morrer de morte bem morrida e ficar famoso, morra de avião, nesse acidente aéreo, porque no trânsito não vão falar teu nome no telejornal da noite. Quando cai um avião, se dá muita importância. E isso é meio chocante quando a gente vai comparar a violência do trânsito nas estradas com os aéreos, porque o trânsito nas rodovias é muito, mas muito, 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 muito mais violento do que um acidente aéreo. É coisa assim de 3 a 5 mil vezes mais provável você morrer num acidente de trânsito do que num acidente aéreo. Entretanto, quando cai um avião, todo mundo fica sabendo quem estava lá e os fatores que levaram ao acidente são estudados exaustivamente. Por quê? Porque no transporte aéreo se tem uma cultura de que os acidentes não podem acontecer. Eles não são aceitáveis. E isso dá uma boa medida de como nós tratamos os acidentes de trânsito, né? É como se fosse menos importante,
como se a vida de uma pessoa que morreu num acidente de trânsito fosse menos importante do que a que morreu num acidente de avião. E nós estamos aí com números ainda altos no Brasil. A gente deu uma melhorada nas últimas 2 décadas, mas ainda equivale a cair um avião com 90 passageiros todos os dias. Essa é a média de mortes no trânsito brasileiro, de tão violento que ele é. E isso, eu estou falando de quem morreu, porque para cada um que morreu, nós temos uma centena de pessoas que se feriram gravemente. Então, é uma pirâmide, né? Lá no topo está uma morte, e daí para baixo vai aumentando, alargando a base dessa pirâmide com o número de feridos gravíssimos, feridos graves, feridos mais ou menos, até os feridos leves e até os danos só materiais, que por si só já são um fator de estresse, de impacto econômico. Quer dizer, o trânsito, na parte que não funciona bem, essa parte dos acidentes, da violência, Walter, é um desserviço gigante para o país em todos os aspectos, né? Começar pelo econômico, mas eu acho que só a dor de quem perdeu alguém querido, um ente querido no trânsito, é para dar a medida correta do quanto é estúpido a violência no trânsito, do quanto nós somos incompetentes, inconsequentes, insensíveis com esse baita problema que é o trânsito quando ele não funciona bem. Aécio Amado, jornalista da nossa agência de notícias, doutor Celso, Agência Brasil, também comigo aqui no estúdio, também conversa com o senhor. Vamos lá, Aécio. Bom dia, Aécio. Bom dia, doutor Celso. Feliz Tudo Natal bem, para o senhor, um prosperando novo. Doutor Celso, eu estou no jornalismo desde os anos 1970 e essa questão dos acidentes nas rodovias no Brasil está sempre em pauta na imprensa, sempre em pauta. Parece que seja até um problema crônico no Brasil. Mas quando a gente fala em acidentes, como o senhor colocou aí essa pesquisa com relação ao número de acidentes no Brasil, a gente sempre compara com países da Europa, inclusive até aqui, os Estados Unidos, Canadá. Eu pergunto para o senhor, o problema dos acidentes nas rodovias, que causam mortes e muitos feridos, é um problema. E por que na Europa é menor, por que nos Estados Unidos é menor? É um problema das nossas estradas ou dos nossos motoristas? Aécio, é um conjunto de fatores. Nós temos problemas na qualidade da formação dos nossos condutores, sempre tivemos, e só abrindo um parênteses, não é essa solução que o Ministério dos Transportes está apresentando aí de acabar com as autoescolas que vai melhorar isso. Não se enganem. Isso não vai melhorar nada, né? A questão da formação dos condutores. O furo é muito mais embaixo. Há coisas muito mais importantes a serem feitas. Por exemplo, já que você tocou no assunto aí dos países menos violentos do que o Brasil, há toda uma cultura de respeito às regras de cidadania. Não é só as regras de trânsito, né? E também não é só porque o cidadão europeu é melhor do que o cidadão brasileiro. Não, é um ser humano como qualquer um outro. Nós somos iguais. Só que na Alemanha, por exemplo, eu gosto de pegar a Alemanha porque é muito contundente a diferença dos índices de acidentalidade em trânsito na Alemanha do que no Brasil. Eles têm pistas lá que não têm limite de velocidade. E eles amam velocidade. E eles têm muitos veículos, muitos, e marcas famosas. Mercedes, Audi, Volkswagen. É tudo alemão. E todos os veículos correm muito. E lá tem essas rodovias que não têm limite de velocidade. E eles bebem muito. O consumo per capita de álcool na Alemanha, comparado com o do Brasil, é muito maior. Entretanto, eles são de 8 a 9 vezes menos violentos no trânsito do que nós. Então, aparentemente, né, eles teriam todos os motivos, todos os fatores para ter um trânsito muito mais violento. Mas não. Por quê? Porque o condutor é alemão, não é brasileiro. É um condutor que tem respeito pela regra. Não é que ele também não vá passar do ponto, caso saiba que o radar está desligado, que a gente de trânsito não está ali. Ele também tem esse impulso porque isso é do ser humano. Mas ele sabe que as consequências lá são efetivas. Então, o carro tem mecânica alemã. E por mais que tenhamos veículos universais, né, na sua tecnologia, a gente sabe que não é bem assim.
A Volkswagen tem a cara de pau de vender aqui veículos menos seguros do que os modelos equivalentes ou iguais que vendem na Alemanha. E não é só a Volkswagen. Todas fazem isso. E o brasileiro tolera. Nós pagamos muito caro por veículos que não têm o mesmo padrão de segurança. Bem, as estradas na Alemanha têm um padrão de engenharia alemão. Não dá nem para saída conversar com o nosso padrão aqui de como construímos estradas com o que tem nos países de primeiro mundo. A lei lá é alemã, né? Então não é que a nossa lei aqui não tenha condições de alcançar. Tem, mas tem tanto subterfúgio, tem tanta inconsistência. Olha a fragilidade aí das regras da formação de condutor, por exemplo, que o próprio governo geral acabou de botar no lixo 30 anos de evolução nessa área. Então não dá para contar muito com a lei. E a fiscalização? Bom, lá a polícia é alemã. E aqui nós temos uma briosa, honrosa PRF que tem cada vez menos gente para operar. Tem que tirar gente do escritório para colocar na pista. É uma coisa assim, quem olha de perto vê que é um drama. É um drama porque o Brasil não leva isso a sério. Bem, as punições lá, o judiciário, então, lá é alemão. Aqui não. Também não vou comentar porque eu acho que é desnecessário. A prisão lá é alemã. Eu também acho que é desnecessário comparar com o que temos aqui. Então, é um conjunto de fatores que faz com que, mesmo com tudo para ser, inclusive, mais violento que o Brasil, a Alemanha é 8 vezes menos violenta. Até os Estados Unidos, que tem um índice menor que o nosso, eles têm um número absoluto bem parecido com o nosso, né, porque a frota deles é muito maior, mas muito maior do que a nossa. Apesar da extensão territorial e população não ter tanta diferença assim, mas o índice de motorização é muito maior, né, do que aqui, por conta da quantidade de veículos, mas as rodovias são estruturadas. E qualquer rodovia americana tem, a cada milha tem uma viatura lá com o Rambo e o Robocop, prontos para uma invasão alienígena, se for o caso, quanto mais com um condutor infrator. Lá, se você for pego alcoolizado, dirigindo, como na maioria dos países onde o trânsito é mais seguro, você vai dormir no chilindró. Uma coisa impensável no Brasil. Nós temos vários países que adotam uma legislação extremamente rigorosa, como, por exemplo, a perda definitiva de pleitear o direito de dirigir. Pronto. E nós sabemos que tem gente aqui no Brasil, cidadãos, como cidadãos, né? Que, cara, como é que deixa essa pessoa dirigir? Isso tinha que caçar a carteira dessa pessoa e nunca mais deixá-la dirigir, porque ela não tem padrão de comportamento, não tem uma formação ética capaz de garantir que ela vai dirigir com segurança, sem abuso. Nós não temos isso. Aliás, nós estamos questionando, né, o próprio governo, questionando até o exame psicotécnico não é tão importante assim, a renovação não é tão importante assim. Então, desculpe o meu tom ácido aí, Aécio, mas tá bem, ouvindo, mas às vezes a gente meio que desanima, né? Com tantas evidências de que a gente tem problemas gravíssimos. Imagina. E parece que ao invés de aumentarmos o rigor para caminhar para essa melhora, a gente não está dando importância. Então nós julgamos, parece que é normal morrer no trânsito. Gente, pelo amor de Deus, não é normal. Não é normal. Se fosse uma doença incurável, que a ciência não sabe o que fazer, mas nós estamos morrendo que nem moscas por não termos disciplina, por não termos respeito às poucas regras que temos, por não termos a fiscalização, melhorar o nosso nível de cidadania, de respeito à normativa, é bem complicado. Bem complicado. Portanto, quem está na estrada, está no meio da viagem, ou ainda vai iniciar a viagem, vá com todo cuidado, sabendo que você não vai poder contar com aquelas coisas que nos países do primeiro mundo tem, né? Uma estrada segura, uma fiscalização efetiva, um sistema de punição e um sistema de socorro, de atendimento médico que dê conta. Aqui está difícil, bem difícil. Doutor Celso Mariano, é sempre um privilégio ter o senhor nos microfones aqui da nossa emissora, a Rádio Nacional. Desejamos ao senhor e toda a família um excelente 2026, que venha, portanto, 2026. Agora, sempre vamos estar também buscando no senhor a tranquilidade e, acima de tudo, a palavra fácil, como também num assunto tão difícil, este trânsito, não sei porque que é tão difícil de compreender. Olha, não acelere, não ultrapasse, mantenha a distância,
cuidado, é tão difícil entender, portanto, essa barra. Não estou dizendo dos motoristas, não, estou falando, me incluo também no mesmo rol. Acho que todos os motoristas, alguma coisa precisa ser feita e não desfeita, como o senhor muito bem disse. Mas queremos aqui agradecê-lo. Evidente que 2026, já deixando o convite aqui para o senhor voltar mais vezes a participar conosco, e mesmo assim desejamos ao senhor e à família todo um excelente 2026. Tá bom, doutor Celso? Tá ótimo, Walter, muito obrigado pelo espaço. Vou deixar uma dica aí para quem vai dirigir. Antes de ligar o carro, sente no volante, vista o carro, né? Coloque o cinto, ajuste os espelhos, olhe-se no espelho e diga para você mesmo: agora eu vou assumir uma função que vai exigir de mim todas as minhas capacidades neurocognitivas. Eu vou me dedicar integralmente ao ato de dirigir e vou fazer isso com toda a responsabilidade, usar toda a minha habilidade e toda a minha consciência. Isso pode ser feito em 1 segundo e pode fazer toda a diferença para você não se colocar em risco, não gerar um fator de risco que leve a um sinistro de trânsito, não expor a vida sua e das pessoas que você ama. Obrigado, Val. Bom dia, obrigado ao senhor. Bom dia, doutor Celso.